Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Essa é a melhor viagem que a gente pode fazer, navegar pelas páginas da Bíblia Sagrada. Nós estamos focados no livro de Atos, nessa 10ª temporada. Hoje é capítulo 23, parte 2. Vamos encerrar na parte 2 esse capítulo. Episódio número 868. E no próximo episódio a gente já vai para o capítulo 24. Estamos bem próximo do final deste livro. Tem sido uma jornada fantástica, de muito aprendizado. Você que tem nos acompanhado aí, tem todos os capítulos disponíveis para você na Amazon Music, no YouTube, YouTube Studio, no Spotify, Deezer, OneRepublic, iVox, Podchaser, Apple Podcasts e tantos outros distribuidores de podcasts ou distribuidores de áudios na internet. O nosso propósito aqui é transmitir um comentário bíblico em áudio de forma gratuita para você. Estamos próximos de 5 anos que estamos aqui. Deus tem nos guardado, nos dado força. Às vezes eu olho para trás, 2021, no meio daquela epidemia, quando eu comecei, e não sei como que Deus nos trouxe até aqui, nos deu força para continuar. Quantas vezes eu desanimei, quantas vezes eu quis parar, mas está aí, a palavra está sendo pregada, espalhada, vidas alcançadas e transformadas, o nome de Jesus sendo glorificado, e isso que importa para mim, o resto não importa. Nós não monetizamos, não vendemos curso, não vendemos nada. Se alguém quiser participar desse projeto, tem como entrar em contato com a gente, mas nosso propósito aqui não é monetizar. É engraçado, só para finalizar essa introdução, que a todas as pessoas que a gente fala do nosso trabalho, eu tenho um podcast lá, um comentário bíblico, as duas perguntas que eu mais escuto: quantos mil seguidores você tem? E quanto você fatura? Dá bastante dinheiro isso? E eu tenho que esclarecer que o propósito não é ganhar dinheiro, não é ter milhões de seguidores, é simplesmente semear. Semeando e chorando, e deixando que Jesus faça a obra. Mas beleza, vamos lá? O mestre compassivo e atento, o mestre Jesus, que olha para a gente, olhava para Paulo. Leia lá o capítulo 23. O versículo 11 diz assim: naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: tem ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Nós podemos supor com justiça que após a vida, a atividade, a intensa agitação daquele dia, Paulo tenha experimentado uma reação com o tempo de escuridão e repouso forçado. Aqueles que labutam para o Senhor durante todo o dia não se verão esquecidos em sua noite de escuridão, incertezas, aflição. O consolo de Jesus é trazido a Paulo nesta noite. E a maneira como lhe foi trazido deve ter sido extremamente gratificante. Esse consolo se ofereceu em vários graus. O próprio Senhor aparece. Que honra, que bondade, que consolo. O próprio Senhor apoia Paulo. Que condescendência, que ajuda verdadeira, fraternal. O próprio Senhor, ele profere palavras de ânimo e de alegria. Que auxílio para Paulo, aquela voz. Ele conhecera diferentes tons de voz de Jesus. Que variedade graciosa esta. Que sugestão clara também da vigilância fiel do Senhor sobre o seu servo fiel. Ele tinha visto o espírito triste, cansado e aflito de Paulo e viera para aliviar a sua aflição com a exortação direta para Paulo: tenha bom ânimo. O Senhor assegura-lhe um serviço futuro distinto
E isso dissipará todas as preocupações e ansiedades quanto ao resultado desse julgamento, quanto à incerteza de sua futura carreira na terra. O Senhor faz uma seleção muito cuidadosa de palavras que trazem conforto e força. Tu deves dar testemunho também em Roma. O seu Senhor precisa dele, confia nele e diz que pode confiar naquele que realizou tão bem a sua obra em Jerusalém. Uma das características marcantes de Paulo era a sensibilidade às visões e comunicações divinas. Tais visões são de fato concedidas somente pela soberania da graça divina, mas podemos ver que são concedidas apenas àqueles que são receptíveis e suscetíveis de serem influenciados positivamente por elas. A mesma observação pode ser feita a respeito de visões, milagres e todos os modos especiais de comunicação divina. Eles são condicionados tanto pelo que o homem pode receber, quanto pelo que Deus pode conceder. E isso pode explicar suficientemente por que não temos tantas visões ou milagres hoje em dia. Paulo era sensível à voz de Deus. E sobre a sensibilidade de Paulo, essa proximidade divina, nós podemos observar, primeiro, que sua vida cristã começou em uma visão e revelação. Segundo, que seus trabalhos foram dirigidos de maneira especial. E terceiro, que a cultura de sua vida espiritual envolvia a visão rápida e clara do invisível. Perceba o quão angustiante havia sido aquele dia para o apóstolo. Ele avaliava a malícia do grupo judaico e sabia bem que nada além de sua morte satisfaria esses zelotes. Sem dúvida. Ele passou muito tempo em oração e como resposta veio esta visão de seu Senhor glorificado e a mensagem encorajadora e reconfortante. O nosso Senhor deu o seu encorajamento pessoal a Paulo por manifestação, por mensagem, em todas as grandes ocasiões de perplexidade e perigo na trajetória do apóstolo. Veja Atos 18:9, dentre outras passagens. Nós podemos ver que neste caso em questão, os motivos pelos quais o apóstolo deveria ter bom ânimo foram em parte expressos e em parte pressupostos. Vamos lá explicar isso aqui. Tenham bom ânimo, pois vocês ainda trabalharão e testemunharão. Nenhuma alegria para Paulo se comparava a esta. A de ser poupado por mais tempo para trabalhar para seu divino mestre. É verdade que ele podia dizer que morrer é lucro, mas podia se alegrar sinceramente com seus discípulos por continuar com todos eles para o seu progresso e alegria na fé. E nessa ocasião, levado de volta sob a guarda romana, ele poderia razoavelmente ter se sentido desanimado. Para a compreensão humana, naquele momento, não havia nada entre o apóstolo e a morte, a não ser o abrigo oferecido no quartel romano. Ele poderia temer que seu trabalho houvesse sido concluído. Todos os cristãos que trabalham com seriedade sabem o que significam os momentos de depressão, de desânimo. Mesmo após um trabalho bem-sucedido, pode vir a sensação de exaustão e podemos dizer como Elias, que eu morra, pois não sou melhor ou mais bem-sucedido do que meus pais. Para Elias, para Paulo e para nós, em momentos como este, o maior consolo é a mensagem: o Senhor ainda precisa de ti, por um tempo. E com esse consolo, as nuvens se dissipam e nós podemos sorrir novamente para a vida. Somos elevados acima de nossas circunstâncias difíceis, de nossos perigos extremos, e nós aprendemos que se suportar e lutar faz parte do nosso destino. Será apenas por um tempo. Lutaremos até o fim e serviremos a Deus na batalha. Isso é, de fato, um grande consolo
Cristo será engrandecido em nosso corpo, seja pela vida, seja pela morte. Tenham bom ânimo, pois eu estou convosco. Este é o consolo que é pressuposto e não expresso. Cristo permaneceu ao lado do apóstolo, mas foi apenas a sua vinda do invisível para o visível. Paulo apenas viu que era um fato permanente. Seu Senhor estava sempre ao seu lado, sempre presente nas visões de sua alma. E não há consolo maior para nós do que este. É como a intensa ansiedade de Moisés em ter certeza que Jeová estava presente no acampamento. Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Foi um alívio perfeito para o ansioso Moisés ouvir Jeová responder dizendo: a minha presença irá contigo. O que é pressuposto neste caso é, na verdade, expresso a Paulo em algumas de suas outras visões. Em Corinto, Cristo disse: não temas, porque eu estou contigo e ninguém vai te fazer mal. E ainda assim nós sabemos que a provação não é nada. Se Jesus está conosco, ajudando-nos a suportá-la, e o trabalho não é nada, se Jesus está conosco, ajudando-nos a realizá-lo. Eu posso fazer todas as coisas e suportar todos os sofrimentos se meu Senhor estiver presente. Essa é a verdadeira alegria da vida. A presença de Deus é a inspiração e a força do nosso trabalho. A consciência interior de que a aprovação de Deus se baseia em nosso trabalho. Em nosso texto, Cristo apenas assegurou a Paulo que também nos assegura que o homem é imortal até que sua obra esteja concluída. Nenhuma flecha pode nos atingir, até que nossa última batalha seja travada. E basta que o Senhor saiba quando nossa contribuição para Ele estiver completa. Depois a gente vê Paulo em Cesareia, do versículo 12 ao 35 desse capítulo 23, e fica claro para a gente a astúcia dos seus inimigos. Eles conspiram contra os justos com um zelo digno de uma causa melhor, versículos 12 e 13, e disfarçam seus planos sob pretextos piedosos, versículos 14, 15. A proteção divina, ele revela os planos da maldade, versículo 16. O jovem, quem quer que fosse, cristão ou não, tornou-se pela providência divina um anjo da guarda do apóstolo. A sinceridade e a boa-fé são encontradas onde menos se esperam, quando Deus guia os corações dos homens, versículo 18. O versículos 23 ou 35 nos mostra uma libertação graciosa. Paulo, cercado pela guarda militar, parece uma representação visível dos anjos de Deus acampados ao redor daqueles que o temem, contra 40 que querem lhe fazer mal. Ele envia quase 500 protetores. No tratamento honrado e direto dos romanos contrasta com o dos judeus ortodoxos. Melhor ter o espírito da lei sem a letra do que a letra sem o espírito. E a própria indiferença dos romanos é superado para a libertação de Paulo. Guardado no palácio de Herodes, Paulo tem tempos para reflexão, para oração, os intervalos de árduo trabalho, os momentos de descanso da labuta, do conflito, e neles nós podemos encontrar provas da proximidade e da ternura de Deus. A conspiração foi derrotada. A mensagem de Deus à meia-noite, interpretada pelos acontecimentos, é a essência da providência divina. O cristão permanece imóvel e contempla a salvação. A palavra de Deus substitui os cálculos e as previsões humanas. Observe a culpa do fanatismo. Os 40 conspiradores pensavam que estavam prestando um serviço a Deus. Revelaram o juramento aos principais sacerdotes e anciãos. E seu silêncio fez com que o juramento fosse apropriado como se fosse de todo o sinédrio. A cegueira de sua paixão selou a sua própria derrota.
E aí vem a interposição divina para proteger. A irmã de Paulo, provavelmente que não era cristã, o menino, o sobrinho dele, apegado ao tio, demonstrando a natureza afetuosa do apóstolo, um instrumento frágil escolhido por Deus para realizar uma grande obra. O espírito militar do capitão despertado e sua simpatia por um concidadão romano. Agentes humanos, controlados e guiados por influências divinas. Tinha o exército, tinha disciplina, romanos foram chamados mais uma vez ao serviço do evangelho. A promessa do Senhor estava se cumprindo, embora de uma maneira não prevista por Paulo. Cesareia foi revisitada em circunstâncias muito diferentes. O judeu solitário e perseguido tornou-se importante. Félix mostrou sua coragem, o contraste entre os dois mundos, o mundo do judaísmo e o mundo do imperialismo. O prisioneiro indo para Cesareia sugere que é necessário para libertar a humanidade de ambos. A crueldade dos fanáticos e a crueldade dos déspotas da ambição militar presentes. A simplicidade, o heroísmo, o amor invencível do embaixador cristão. Conseguiu não por força, não por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Foi uma mudança significativa da fortaleza de Lísias em Jerusalém para o palácio de Herodes em Cesareia. O evangelho estava desafiando o mundo. E se o próprio Cristo se colocou ao lado de Paulo na noite escura, por que nós duvidamos de sua presença nos nossos momentos de cansaço, de medo? Se o Senhor garante que ainda há testemunho a ser dado, por que deixamos o desânimo nos convencer de que tudo acabou? Vamos orar? Oh, Jesus lindo, teus propósitos são maiores do que qualquer circunstância. Senhor Jesus, o texto deixa claro que tu permaneceste ao lado de Paulo na noite de angústia, e a gente sabe que o Senhor permanece conosco quando o cansaço, o medo e a incerteza nos cercam. Dá-nos bom ânimo, renova nossas forças e lembra-nos de que não caminhamos sozinhos. Sustenta-nos com tua presença e guarda nossa vida, até que a obra que nos confiaste seja plenamente cumprida, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Já é demais. Eu fico alegre por terminar mais um episódio. Eu volto no próximo e a gente vai juntinhos meditar no texto da palavra de Deus. Tá bom? Um abraço. Deus continue te abençoando. Até breve. Tchau, tchau.